A umidade pingava das paredes curvas, escorrendo até formar poças escuras no chão de pedra. O cheiro de ferrugem e esgoto se misturava ao de fumaça distante, trazida pelo vento que passava por rachaduras quase invisíveis. Cada respiração era um esforço, como se o ar estivesse sendo arrancado de seus pulmões. David, o jovem arquivista, mantinha uma vela tremulante ao lado do caderno de capa de couro que havia encontrado em meio a destroços. Ele começou a escrever para não enlouquecer. Registrava lembranças, rostos, sons, tudo que pudesse mantê-lo ligado à realidade. Mas já na terceira noite percebeu algo estranho. Uma frase que não recordava ter escrito estava ali. Entre suas anotações, o sangue virá pelas grades e você vai ouvir o nome que não deve ser dito. Sentiu um calafrio profundo, mas tentou culpar o cansaço. Os passos acima dele ecoavam como trovões abafados. O som metálico das botas nazistas era inconfundível. Cada batida ritmada no chão da cidade destruída parecia sincronizar-se com seu coração. Quando voltou ao diário, havia novas linhas descrevendo um homem alto, com um casaco ensopado de chuva, carregando algo enrolado em panos. Ele não conhecia esse homem, mas as palavras estavam ali, secas e definitivas. No dia seguinte, a vela queimou mais rápido do que deveria. Enquanto rabiscava memórias de sua infância em Varsóvia, sentiu a mão deslizar sozinha, como guiada por outra força. Escreveu sobre um grito subterrâneo, vindo de túneis mais profundos que aqueles onde se escondia. A descrição era tão vívida que parecia que ele tinha realmente ouvido aquilo menos, mas não tinha. Ou, pelo menos, não queria acreditar que tinha. As paredes começaram a devolver ecos que ele não lembrava de ter feito. Um murmúrio distante, como se alguém lesse em voz baixa as mesmas frases que ele escrevia, repetindo cada palavra com um atraso inquietante. Tentou fechar o diário, mas a sensação de que o objeto estava quente, como pele viva, fez sua mão tremer. À noite, sonhou com os rostos das pessoas que conhecia antes da guerra, mas todos estavam com olhos vazios e bocas costuradas com fios finos. Ao acordar, encontrou no diário um relato detalhado daquele sonho, escrito com uma caligrafia ligeiramente diferente da sua. A última frase dizia: "Eles estão esperando por você nos degraus de ferro." Dias depois, enquanto bebia a última água limpa que tinha, ouviu algo pingando no escuro. Seguiu o som e viu um filete vermelho descendo por uma fenda da parede. O cheiro metálico era inconfundível. Voltou correndo para seu canto e abriu o diário. Lá estava, escrito horas antes: "O sangue virá pelas grades." Ele percebeu que aquela primeira frase que havia ignorado estava se cumprindo. A fome começou a distorcer sua percepção. As sombras projetadas pela vela pareciam se mover com intenção própria, contorcendo-se nas paredes como figuras humanas. Ele jurava ver mãos pressionando as pedras, tentando sair de dentro delas, mas pior foi olhar para o diário e ver descrições exatas de cada sombra, acompanhadas de nomes que ele nunca ouvira antes. Certa noite escreveu sem parar, suando e ofegando. Quando terminou, leu as últimas linhas. "Quando a vela cair e apagar, você verá o homem do casaco." Não conseguiu dormir. Ficou encarando a chama até que, sem aviso, a vela tombou e a escuridão o engoliu. Então, no silêncio absoluto, um som de pano molhado arrastando-se se aproximou. No breu, sentiu um sopro frio próximo à orelha, e uma voz sussurrou um nome que ele não conhecia, mas que fez seu corpo inteiro gelar. Ao acender um fósforo tremendo, viu a figura descrita dias antes. Alta, molhada, com algo pesado nos braços. O homem sorriu com dentes escuros e desapareceu na próxima piscada de luz. As horas seguintes foram de delírio. David tentava parar de escrever, mas a mão se movia sozinha, preenchendo páginas com descrições de cadáveres sendo arrastados por água turva. As frases ficavam mais rápidas, como se o diário tivesse com pressa de contar tudo. Ele sentia que não era mais o autor, mas apenas o meio. Em certo momento, uma frase o fez parar: "Os degraus de ferro vão cantar quando eles chegarem." Ele sabia onde ficavam esses degraus, no corredor principal, próximo a uma grade que dava para o esgoto maior. Então ouviu. Um som metálico ecoou pelo túnel, ritmado como uma canção batida por botas pesadas. O medo se transformou em pânico quando percebeu que o diário agora escrevia sozinho, mesmo sem sua mão sobre a página. Letras se formavam lentamente enquanto gotas de água caíam sobre o couro da capa. A nova frase dizia: "Você vai ver sua própria morte." Tentou rasgar as páginas, mas cada vez que arrancava um corte aparecia em sua própria pele, na mesma posição da linha rasgada. Logo, suas mãos estavam cobertas de sangue. O diário permanecia intacto, como se fosse impossível destruí-lo. A aproximação dos soldados nazistas era inevitável. As vozes ecoavam pelos corredores, mas havia outra voz mais profunda, sussurrando junto delas. Uma voz que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. E essa voz chamava apenas por ele. O chão tremeu levemente, e água turva começou a subir pelas fendas, cobrindo seus pés. O diário caiu no líquido, mas não afundou. Flutuava, aberto,
mostrando a última página escrita, uma descrição perfeita de seu próprio corpo, morto, boiando no esgoto com os olhos abertos. David recuou até a parede, sentindo o ar rarefeito sufocá-lo. Quaria Gritter. Mas a garganta parecia travada. A vela final queimava fraca, e cada estalo do pavio era como uma contagem regressiva. A respiração tornou-se irregular, e a visão começou a embaçar. Antes que a chama apagasse, escreveu algo que não queria, mas não conseguiu impedir. Quando a escuridão chegar, não haverá mais retorno. A última palavra foi arrastada, como se outra mão tivesse segurado a sua, então silêncio. O diário fechou sozinho. No escuro absoluto, os degraus de ferro cantaram uma última vez. E David finalmente viu o que não queria ver.